Oi, gente. O tema dessa aula são as interações intermoleculares. Essa é provavelmente a terminologia mais apropriada, já que se trata justamente de interações. Mas os termos força ou ligação intermolecular também aparecem em alguns livros, eventualmente em algumas provas. Pode ser que isso aconteça no Enem também, né? Mas o mais apropriado aqui são interações intermoleculares. Bom, a gente vai tratar justamente de como moléculas interagem, de como essa interação determina o estado físico da matéria, sólido, líquido ou gasoso, por exemplo. Aliás, a intensidade dessas interações intermoleculares se deve justamente à polaridade das moléculas, assunto da nossa aula anterior. Tá ok? Gente, presta bem atenção na aula, serão 3 aulas. Esse assunto costuma cair com alguma recorrência na prova do Enem, não só na prova de Química, mas de outras disciplinas também, tá ok? Então, ótima aula, gente! Bom, pessoal, o tema da nossa aula, como eu já adiantei para vocês, são as interações, ligações ou forças intermoleculares. Aqui eu vou chamar de interações intermoleculares, tá bom? Pessoal, então, só para reforçar, interações, tem livros, tem autores que chamam isso de forças. Tá? Aqui a gente vai chamar de interações intermoleculares, mas também pode aparecer forças intermoleculares. Pode ainda aparecer ligações intermoleculares. Pessoal, cuidado, tá? Ligações pode remeter você à ligação covalente, iônica, metálica. Então, toma muito cuidado com o que complementa. Se eu te falar ligações intermoleculares, eu estou falando de interações, de forças intermoleculares. Eu não estou falando de ligações químicas. Eu não estou falando de ligação iônica, covalente ou metálica, tá ok? Pessoal, repara no título desse negócio. Interações intermoleculares. Pô, se é intermolecular, a gente está falando de um tipo de interação que está acontecendo entre moléculas, não é? Pô, se é uma interação entre moléculas, pessoal, quantas moléculas no mínimo eu preciso ter para ter uma interação entre elas? No mínimo 2? Não dá para uma molécula interagir consigo mesma, né? Tá ok? Bom, então eu vou pegar aqui uma molécula genérica, XY, tá ok? Tem aqui uma substância XY e ela está no estado físico líquido, tá ok? Pessoal, repara numa coisa, essa molécula XY, né? Ela tem uma ligação covalente aí entre X e o Y. Pessoal, não são caras diferentes? Pessoal, é uma molécula diatômica formada por 2 átomos e eles são diferentes, portanto essa molécula é polar. Eu não sei quem é mais eletronegativo que quem aí. Eu não sei qual dos dois é mais eletronegativo, mas com certeza é uma molécula polar. Eu vou falar para vocês que o Y é mais eletronegativo. Portanto, a gente vai ter um acúmulo de carga negativa no Y. Essa ligação covalente aqui, ó, está mais próxima, digamos assim. O par de elétrons da ligação está mais próximo de quem? Gosta mais do Y, né? Portanto, a gente vai ter um acúmulo de carga negativa aqui no Y e, portanto, um acúmulo de carga positiva aqui no X. Tá certo? A gente está falando da tal das forças ou ligações ou ainda interações intermoleculares. Eu tenho que ter no mínimo 2 moléculas para essa interação acontecer. Pessoal, pode ter mais de 2? Com certeza, mas tem que ter no mínimo 2. Portanto, eu vou desenhar mais uma aqui, ó. X, Y, tá ok? E a gente já sabe que o Y é mais eletronegativo, portanto essa nuvem está mais distorcida, está mais próxima do Y, né? E por que ela está mais distorcida? Porque o Y é mais eletronegativo, portanto a gente vai ter um acúmulo de carga negativa aqui, um acúmulo de carga positiva aqui. Pessoal, repara, tem uma molécula que tem uma região negativa, um polo negativo, tem outra molécula com uma região positiva, um polo positivo. Esses polos opostos, né, vão se atrair, vão interagir entre si, né? Vai ter uma ligação entre essas moléculas, vai ter uma força entre essas moléculas, ainda vai ter uma interação entre essas moléculas. Isso aqui é o que a gente chama, portanto, de interações intermoleculares, tá ok?
Interações intermoleculares. Aqui eu vou adotar interações, tá ok? Mas como eu já adiantei para vocês, pode aparecer forças, pode aparecer ligações, tá? Mas aqui a gente vai chamar de interações intermoleculares. Tá certo, pessoal? Pessoal, forças, interações ou ligações intermoleculares têm tudo a ver com os estados físicos da matéria, né? Quais são esses estados físicos da matéria? Bom, a gente tem lá o sólido, o líquido e o gasoso. Pessoal, no estado gasoso, essas partículas estão tão afastadas que as forças intermoleculares praticamente não existem. Elas são tão fracas que a gente vai desconsiderar, tá ok? Então, dada a proximidade das partículas, a gente vai observar, né, essas interações intermoleculares mais frequentemente nos estados sólido, líquido e gasoso. Vamos dar uma olhadinha mais de perto para você entender com mais propriedade essas interações nesses estados físicos? Pessoal, é o seguinte, eu tentei esquematizar aqui os estados sólido, líquido e gasoso da nossa substância XY, né, genérica aqui. Eu coloquei um sólido dentro desse frasco de vidro, o líquido e o gasoso. Vamos fazer uma discussãozinha aqui, ó. Se eu pegar e tentar ampliar esse sólido de modo que eu consiga observar as moléculas nele, ó, vou puxar uma seta aqui e vou dar uma ampliada, dar um zoom a nível molecular nesse negócio, tá ok? Repara, ó, você vai ter assim X e Y. Né? Me ajuda a lembrar que o Y é o polo negativo da molécula, né? E o X é o polo positivo. Tá aqui, né? Ó, XY. Tá ok? Então, X é o polo positivo e Y é o polo negativo. Esses polos opostos vão interagir entre si. No estado sólido, essa interação é bem próxima. O estado de agregação das partículas aqui vai ser bem próximo. Olha só, polo positivo com negativo. Vou colocar um sinalzinho aqui para vocês acompanharem. Ó. Positivo aqui, o negativo aqui. Positivo aqui, o negativo aqui. Olha só agora. Y, X. Ó, esse aqui é o positivo, não é? Esse aqui é o negativo. Ó. Vai ter interação aqui também. Ó. Vai ter interação aqui também. Se eu colocar outra molécula XY aqui, ó, esses polos opostos, esses polos contrários, vão continuar interagindo entre si. Olha lá, positivo em cima, negativo embaixo. Positivo, negativo aqui, ó. Positivo, negativo em cima. E assim sucessivamente, você percebe? O que a gente está formando aqui? A gente está formando uma rede, né? A gente está formando um cristalzinho aqui. Um cristal sólido. Você percebe que o grau de agregação, de proximidade, de organização dessa estrutura é muito elevado, né? Então, essa estrutura, com essas características que eu mencionei para vocês, né? Elevada agregação, organização, proximidade, caracteriza um estado sólido, tá ok? E que tipo de força é responsável por essa agregação? Essa força intermolecular aqui. É a tal da interação intermolecular, tema da nossa aula. Tá ok? Então, são as interações intermoleculares que mantêm essa estrutura característica do sólido que eu mencionei para vocês. Pessoal, o que eu fiz aqui para o sólido, eu vou fazer para o líquido. Vou puxar uma seta aqui para a gente tentar observar a nível molecular o que está acontecendo aqui. Bom, se o estado de agregação, organização... Bom, se o estado de agregação, organização e proximidade caracterizam um estado sólido, no estado líquido, essa agregação, essa proximidade já não vai ser tão intensa, né? Repara que vai haver interação. Pessoal, vai haver interação. Os polos opostos da molécula vão interagir? Vão sim. Aliás, deixa eu até colocar aqui o sinal de positivo e negativo para você ter noção de que os opostos estão interagindo aqui. Mas essa agregação, essa interação já não vai ser tão mais intensa quanto no estado sólido, né?
Vai ter interação? Vai. Mas as moléculas já não vão alcançar um grau de organização tão intenso, de espaçamento tão próximo, né? Repara que os espaços entre as moléculas aqui são maiores, né? A organização é pior, tá certo? E assim sucessivamente. Tá ok? Vou até colocar os sinaizinhos aqui em todas as moléculas, ó, para você ver que os opostos estão interagindo. Pessoal, ainda, que tipo de interação, né, está sendo responsável por essa agregação do estado líquido aqui? A gente está falando das interações intermoleculares ainda. No estado gasoso, por sua vez, olha só, aquela mesma ideia, né? Vamos dar uma ampliada a nível molecular para ver o que está acontecendo aqui. Pô, essas moléculas estão tão afastadas, mas tão afastadas que praticamente não há interação ou força intermolecular. Tá ok? Você vê, a distância entre as moléculas é muito grande para ter interação. Pessoal, repare, então, o que vai definir essa estrutura organizada, agregada e próxima das moléculas no estado sólido são as forças ou interações intermoleculares. O mesmo vai valer para o estado líquido, embora a interação, a agregação e proximidade seja menor que no estado sólido, ela também existe. E existe graças às interações intermoleculares. No estado gasoso, por sua vez, pessoal, as interações entre as moléculas é menor. As forças intermoleculares são praticamente inexistentes. Tá ok? Pessoal, dá para atrapalhar essa interação? Dá para diminuir o nível de organização dessa estrutura? Dá sim. Essas moléculas elas têm um determinado grau de agitação. Se eu aumentar o grau de agitação dessas moléculas, as interações entre elas vão ficar prejudicadas, né? Então, se eu aumentar a agitação dessas moléculas, pode ser que a interação diminua de tal modo que ela passe do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuar aumentando a agitação dessas moléculas, pode ser que a interação praticamente deixe de existir e essa substância passe do estado líquido para o estado gasoso, tá ok? Pessoal, o que a gente está falando aqui? A gente está falando das mudanças de estado físico. Pessoal, então como é que a gente pode agitar essas moléculas? A gente pode aquecer elas, né? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês terem uma ideia, uma vela. Pessoal, então o calor da chama dessa vela vai aumentar a agitação dessas moléculas, né? Vai aumentar a temperatura dessas moléculas. Bom, aumentando a temperatura, aumentando a agitação dessas moléculas, as forças intermoleculares vão ser comprometidas, de tal modo que esse sólido vai passar para o estado líquido. Essa transição do sólido para o líquido a gente chama de fusão, né? Se eu continuar aumentando esse grau de agitação, essa temperatura das moléculas, essa interação intermolecular fica ainda mais prejudicada, né? Você vê, essa vela continua aquecendo o líquido. Pessoal, a gente pode comprometer essa interação de tal modo que o líquido passa para o estado gasoso, tá ok? Pessoal, então aquela temperatura limite para o sólido virar líquido, a gente chama de temperatura ou ponto de fusão, né? Aquela temperatura limite onde o líquido passa para gasoso é a temperatura ou ponto de ebulição. Pessoal, então vamos resumir muito do que a gente viu aqui agora? Bom, a gente tem lá o estado sólido, não é? O estado líquido e o estado gasoso. Pensa aqui comigo, ó, vamos resumir a ópera aqui, não é? Bom, o que acontece quando o sólido passa para o estado líquido? O que acontece do líquido para o gasoso? Ainda o contrário. O que acontece quando o gasoso passa para o líquido e o líquido, por sua vez, passa para o estado sólido? Pessoal, então, conforme a gente já discutiu,
o sólido, quando ele vira líquido, a gente tem um rompimento, ou pelo menos uma diminuição da intensidade das interações intermoleculares. Bom, quando o líquido vira gasoso, essa intensidade diminui ainda mais. Aliás, ela é praticamente inexistente no estado gasoso. Bom, então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem um rompimento das interações intermoleculares. Tá ok? Então, reforçando, ó, do sólido para o líquido, essas interações diminuem muito. Do líquido para o gás, diminui tanto que praticamente deixa de existir. Tá ok? E quando a gente tem o gás virando líquido? Bom, pessoal, a recíproca é verdadeira. Se do líquido para o gás as forças são rompidas, do gasoso para o líquido, elas são formadas, restabelecidas, né? O mesmo vale na transição do líquido para o sólido, né? As forças, as interações, as ligações intermoleculares são intensificadas. Então, nessa transição do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente tem a formação ou intensificação, como você preferir, das interações intermoleculares. Tá certo? Pessoal, então, ainda recorrendo aqui no exemplo do começo da nossa aula, a nossa molécula XY, né, com o polo negativo no Y, com o polo positivo no X, lembra disso? Vou pôr aqui a carga parcial positiva no X, a carga parcial negativa no Y, interagindo com outra molécula XY. O tema da nossa aula, né? Interação entre moléculas, interação intermolecular. Bom, vou fazer aqui, né, a nuvem distorcida, carga positiva no X, carga negativa no Y e a interação entre essas moléculas, tá certo? Pessoal, então você já sabe da relação entre interação intermolecular e transição de estado físico, né? Então, quanto mais intensa essa interação intermolecular, mais dificilmente o sólido passa para o estado líquido, mais alta a temperatura de fusão. Por outro lado, se essa interação for fraca, fácil essa transição de sólido para líquido, portanto, baixa a temperatura de fusão. Pessoal, o mesmo vale para a transição de líquido para gás. Se a interação intermolecular for mais intensa, mais dificilmente o líquido passa para o estado gasoso, mais alta a temperatura de ebulição. Se essa interação, por outro lado, for fraca, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Pessoal, em aulas futuras a gente vai delimitar as diferenças entre ebulição e evaporação, calefação. Eu vou adiantar alguma coisa, mas a gente vai voltar nesse assunto, tá ok? O líquido passa para gás em temperaturas inferiores à temperatura de ebulição. Então, a gente chama de volatilidade essa característica na qual o líquido passa para gás em temperaturas inferiores ao ponto de ebulição. Por exemplo, a gente sabe que o álcool evapora mais fácil que água. Quer dizer, as interações entre as moléculas de álcool devem ser menos intensas do que é na água. Tá ok? Pessoal, então, quanto mais intensa a interação... Qual a interação, Saulo? Essa interação, a interação intermolecular. Quanto mais intensa essa interação, mais altas temperaturas de fusão, mais altas temperaturas de ebulição, menos volátil essa substância vai ser. Quanto menos intensa essa interação, menor a temperatura de fusão, menor a temperatura de ebulição e, portanto, mais volátil essa substância. Mais facilmente ela passa de líquido para gasoso na temperatura ambiente. Bom, pessoal, a gente fez aí uma discussãozinha inicial. Agora eu vou adiantar para vocês os tipos de interações de forças intermoleculares que a gente vai abordar nas próximas aulas, tá ok? Pessoal, basicamente a gente vai abordar 4 tipos de interações ou forças intermoleculares.
O primeiro tipo vai ser dipolo induzido e dipolo induzido, que a gente vai abreviar por DI traço DI, combinado? O outro tipo é dipolo permanente, ou simplesmente dipolo, dipolo. Eu vou abreviar por DP, de dipolo, traço DP, de dipolo novamente, tá ok? O outro tipo são as ligações. Pessoal, antigamente chamava também de ponte, então ligações ou pontes de hidrogênio. Que a gente vai abreviar para pH, tá bom? E por fim, a gente vai falar das interações entre íons e dipolos de moléculas polares. Tá? Oi, gente, nessa aula a gente deu uma introduzida no assunto interações intermoleculares, né? E você viu como é que elas influenciam na organização, na agregação, na determinação, basicamente, dos estados físicos da matéria, né? A gente falou ainda da relação dessas interações com as temperaturas de fusão, de ebulição, com volatilidade de uma substância, né? E por aí vai. Bom, ótimos estudos para vocês.